Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor e sócio fundador da empresa Analise e hoje nós vamos para o nosso AnaliseCast número 10. E eu tenho o grande prazer de receber o professor José Ayrton. O professor José Ayrton ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal do Ceará no ano de 2000, mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária pela Universidade Federal de Lavras, no ano de 2003, doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas, também pela Universidade Federal de Lavras, em 2006, e pós-doutorado na University of Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos, no ano de 2020. Atualmente, ele é professor associado do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Lavras, na área de Genética e Melhoramento de Plantas. Além disso, ele é docente permanente nos programas de pós-graduação em Genética e Melhoramento de Plantas, acadêmico, onde possui mestrado e doutorado, e o profissional, onde possui apenas mestrado. E ele é coordenador adjunto do programa de pós-graduação em Genética e Melhoramento de Plantas, o programa acadêmico. Ele tem atuado nas linhas de pesquisa de genética quantitativa e planejamento e análise de experimentos aplicados ao melhoramento de plantas, com destaque para as espécies forrageira, sorgo e trigo. Então é com grande prazer que eu recebo o professor José Ayrton e bora para o nosso AnaliseCast. Hoje nós temos o prazer de entrevistar o professor Dr. José Ayrton. E seja muito bem-vindo, professor. É um grande prazer recebê-lo. E muito obrigado, por aceitar esse convite e disponibilizar, um pouco do seu tempo para conversar conosco aqui e passar informações para os alunos. Ô, Leonardo, eu que agradeço aí pelo convite de participar desse bate-papo aqui no AnaliseCast. Muito obrigado. Bom, vamos começar então esse bate-papo, entendendo um pouco melhor a sua formação. Então, se você quiser falar um pouco sobre a sua graduação, o seu mestrado, doutorado, quiser detalhar alguma coisa, algum projeto que você fez na época e achou interessante, foi legal, para o seu aprendizado, pode ficar à vontade para contar-nos aquilo que você achar mais interessante, desse período na faculdade. Ô, Leonardo, eu vou começar lá um pouco mais atrás e até homenagear lá minha cidade natal. Eu sou natural lá de Catarina, lá no Ceará, e de lá, então, me encaminhei para fazer já o meu ensino médio como uma escola agrotécnica federal lá de Iguatu, lá no Ceará, de 93 a 95, e depois segui para fazer a graduação em período de agricultura de Mossoró, hoje Universidade Federal do Semiárido, Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, e completei, então, minha graduação ali em 2000, lá na Universidade Federal do Ceará. Aí, em seguida, eu fui fazer o mestrado, na Universidade Federal de Lavras, na área de Estatística e Experimentação Agropecuária. É bom colocar assim, que aí vê a questão da diversidade, digamos assim, na formação. E fiz aí o mestrado de 2001 a 2003, mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária, e em 2003 já ingressei no doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas. Então, fiquei com uma formação na área de biometria, digamos, mas também uma formação na área de melhoramento genético de plantas. Então, unindo sempre essas duas áreas aí, na grande maioria dos trabalhos que a gente vem realizando. Estatística, experimentação e genética e melhoramento de plantas, Lá no mestrado, eu tive a oportunidade de fazer minha dissertação sob orientação do professor Augusto Ramalho, num projeto de dissertação
ligado lá à análise de dados não normais, né? Ou seja, seria a aplicação de modelos generalizados, aplicados aí na experimentação agrícola, né? Seriam dados binomiais, na ocasião, e dados também que seguiam aí dados de contagem, né? Distribuição de Poisson. E lá para o doutorado, aí eu já fui, então, para a área de genética e melhoramento, tive que aprender bastante coisa, né, da área de genética até então, né, porque o contato com a genética vinha lá da graduação, né, ou seja, fiz esse tempinho de 2 anos aí na área de estatística, então tive que relembrar uma série de conceitos da área de genética, né, para então avançar um pouco mais na área de biometria, na área de estatística genética, né, mais propriamente dita. E aí tive a felicidade de ser orientado aí, primariamente aí, pelo professor Eduardo Beazotti, né, e também com a orientação do professor Magno Ramalho. Então, tive uma felicidade de ter um comitê de orientação muito preparado, né, muito experiente, no qual eu consegui, então, realizar uma tese que versava tanto na parte de simulação, né, dados simulados, né, fortemente orientado pelo Eduardo Beazotti, pelo professor Daniel Furtado Ferreira, a parte de campo. Então, tivemos a experiência de campo, de conduzir, gerar as nossas populações e conduzir os nossos experimentos de campo lá com o melhoramento de feijoeiro. E, então, saiu uma tese muito legal, versando sobre modelos mistos aplicados ao melhoramento de plantas, com foco ali em 2 métodos de condição de população segregante, né, que era o método Buck, mas com forte enfoque lá no método genealógico, né, que é exatamente dar mais uma utilidade na informação da genealogia efetivamente para fins de seleção. Esse era o principal foco da tese na época. Então, eu destaco bem esses dois planos de trabalho. Deu uma travadinha aqui, agora voltou. Bom, e depois que você terminou aí o seu doutorado, você já ingressou diretamente no mercado de trabalho, fez pós-doc, já foi direto para Lavras, teve alguma coisa antes? Se você quiser contar um pouco dessa parte da sua vida. Certo. Muito bem. Então, já na atuação profissional, eu fiz concurso público, né, para professor efetivo, para a Universidade Federal do Piauí. Então, eu fiz o concurso ainda durante o curso de doutorado, né, ali por volta de 2004. E ali em 2005, 1º de abril de 2005, eu assumi uma posição, então, como professor assistente no Departamento de Planejamento e Política Agrícola, lá no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, na qual eu tenho grandes amigos, né? Eu vou até destacar 2 grandes amigos, e com eles eu vou, logicamente, também cumprimentar todos os meus colegas da Universidade Federal do Piauí e também da Embrapa Meio Norte, que eu fiz grandes amigos. Então, o professor João Batista e a professora Regina Lúcia, grandes amigos ali que a gente teve, né? Então, isso é sempre muito salutar, né, durante a vida da gente, tanto da vida da gente como estudante, quanto profissional, uma boa convivência, né? Essa questão de você fazer amigos, né, durante a sua trajetória, isso é muito salutar, é muito bom para a formação profissional de qualquer um, né? E ali, então, eu trabalhei na Universidade Federal do Piauí, de 2005 a 2009, mais precisamente até o dia 3 de agosto de 2009, porque aí eu havia feito o concurso para a Universidade Federal de Lavras, especificamente para o setor de genética, do Departamento de Biologia, aqui da Universidade Federal de Lavras, e em 4 de agosto, eu, então, assumi a posição aqui, já de professor adjunto aqui na Universidade Federal de Lavras, na qual eu continuo até hoje, né? Hoje eu já estou na categoria de professor associado 3, né? Então, já de 2009 até agora 2022, né? Então, na atuação profissional, temos aí 2005, né? Contando aí 2005 até 2022, né? Então, temos aí
16 anos, né? Já praticamente aí, atuando aí como professor, né? Em universidades federais. Mas foi uma experiência muito salutar, tanto na Universidade Federal do Piauí, como tem sido aqui na Universidade Federal de Lavras. Não, esse é um ponto muito legal, José Ayrton, que você tocou, né? Essa questão dos amigos e da rede de pessoas que nós vamos nos comunicando, né, durante esse período de graduação, mestrado e doutorado, e como que isso pode ser importante dentro da nossa carreira, né? Além de ter essas pessoas como amigo, também são pessoas que podem nos ajudar aí na hora, talvez uma pessoa que está numa empresa privada, aparece alguma vaga, tem o seu perfil, a pessoa consegue, né, te falar, né, dessa vaga, que às vezes você não ia nem ficar sabendo que existia. Gente, eu venho, né, do setor privado, trabalhei 3 anos no setor privado e a gente falava muito dessa questão do network e a importância, né? E aí você trazendo esse ponto também, que é extremamente importante. Sim, certamente. E a convivência que a gente tem com os colegas na graduação é uma convivência muito boa também, mas a convivência na pós-graduação, especialmente mestrado e doutorado, é uma convivência mais intensa que a gente tem com os colegas, né? E hoje a gente tem colegas, assim, espalhados, né, em empresas públicas, privadas, em universidades, né? E uma amizade, assim, muito boa, muito consistente, né? No qual a gente mantém um contato muito bom até hoje. E isso é muito importante. E também vale destacar também que é muito importante você também sempre cultivar, né? Cultivar amigos, né? Ter essa coisa afetiva, né? Dentro do seu ambiente de trabalho, né? Então eu digo sempre que eu tenho 2 famílias. Eu tenho a minha família, né? A minha mulher, Andréia, meus filhos, né? Giovanni e Pedro. Vale destacar aí que eu casei em 2006, e foi exatamente no mesmo ano que eu defendi a tese de doutorado. Então eu defendi a tese de doutorado ali em fevereiro e casei em março. Né? Então, conciliar essas 2 coisas não é fácil, não, viu? Mas nós conseguimos, com um grande apoio da minha mulher, Andréia, né? Dos meus familiares todos, a gente conseguiu conciliar, né, esses 2 grandes desafios, né? E uma outra grande família que a gente tem aqui, que é muito salutar, que eu tive no Piauí e continuo tendo aqui, são os profissionais que a gente convive diariamente. Ou seja, uma convivência muito salutar, de colaboração, né? Uma coisa compartilhada, de tal maneira que você tem um ambiente muito proveitoso, muito salutar para você trabalhar, né? Trabalhar em equipe. Isso é fundamental, né? E na área na grande maioria das áreas, né? Ciência se faz de maneira coletiva, né? Logicamente, existe um momento individual do pensamento, das ideias, aquela coisa toda, mas, de modo geral, ciência se faz de maneira coletiva, né? Exatamente. Esse é um ponto muito bom, né, de se ressaltar que você pode até fazer algumas coisas individualmente, né, mas o coletivo sempre vai prevalecer. Dependendo de ser setor público ou privado, o coletivo sempre vai prevalecer. Gostaria que você falasse um pouco também para nós, José Ayrton, né, nesse seu período aí na Universidade de Lavras, quais as disciplinas, né, que você ministrou, as áreas que você trabalha. Olha, eu tive, então, primeiro é uma grande felicidade, né? Você fazer o mestrado e o doutorado numa universidade na qual você venha a ser agora um profissional dela, né? Fazer parte do quadro dela. Isso é uma felicidade imensa, né? Então, logo quando eu cheguei aqui em 2009, né? Quando eu entrei então no quadro efetivo de professores aqui do departamento do setor de genética, do departamento de biologia da Universidade Federal de Lavras, eu fui muito bem recepcionado, né? Fui muito bem recepcionado por todos os professores que eu havia cursado disciplinas com eles, né? Com o meu orientador, né, o professor Magno. Mas uma coisa importantíssima é você ser bem acolhido e ser acolhido como profissional. Isso é um aspecto importantíssimo. Ou seja, desde o primeiro momento,
você é acolhido como um colega, que já faz parte daquele quadro docente. Né? Você sai da figura de orientando, né, de orientado, para, digamos assim, estamos agora na mesma condição, digamos, né? E aí, na ocasião, o professor Magno já me passou uma missão, assim, muito, muito boa. Ele me passou a disciplina de análise de experimentos em genética e melhoramento de plantas. Ele me falou, Zé Ayrton, a partir de agora, 2009-2, essa disciplina é sempre ofertada no segundo semestre, né, do ano letivo, você vai ficar, então, à frente dessa disciplina. E aí você tem toda a liberdade de você revisar a ementa da disciplina, colocar o seu jeito, né, ministrando a disciplina. Então, você tem toda a liberdade para lecionar, para ministrar essa disciplina. E assim eu venho lecionando essa disciplina, né, quase que ininterruptamente. Só tive o ano aí de 2019 para 2019-2 que eu não lecionei, né, porque eu fui fazer meu pós-doutoramento na Universidade de Wisconsin, né, em Madison, né, sob a supervisão da doutora Lucia Gutierrez, e aí foi somente nesse semestre que eu não lecionei essa disciplina. Outra coisa interessante é que nós tivemos várias reuniões com os colegas daqui do nosso programa de pós-graduação em genética e melhoramento de plantas, né? Se diga também que nós temos 2 programas, né? O programa de pós-graduação em genética e melhoramento de plantas acadêmico, né? Mestrado, níveis de mestrado e doutorado, né? Que foi criado lá em 1986, né? O mestrado. E em 95 começou o doutorado, né? E também criamos em 2012 o mestrado profissional em genética e melhoramento de plantas, né? Então a gente acaba lecionando nos 2 programas. Então eu leciono experimentação no melhoramento de plantas no mestrado profissional e análise de experimentos em genética e melhoramento de plantas no programa acadêmico. Além disso, também criei outras disciplinas. Destaco aqui, a gente criou a disciplina de modelos mistos aplicada ao melhoramento de plantas, né? E aí eu gostaria, logicamente, de agradecer demais mesmo, porque a minha tese, ela versou sobre modelos mistos, né? Aplicados no melhoramento de plantas. E aí eu agradeço demais a todas as conversas que eu tive com uma pessoa de enorme reputação e enorme experiência no ramo, né? Especialmente nessa área que é o Marcos Deon, né? Que aí está como professor da Universidade Federal de Viçosa. Eu sou extremamente grato por todas as conversas que a gente teve, aprendi muito com ele em todas as conversas, foi muito solícito comigo, e aí, por esse grande incentivo, essa grande inspiração que eu tive, né, com ele também, né, passando a compreender um pouco melhor a parte de modelagem mista, né, e aí motivado, eu criei essa disciplina, modelos mistos aplicados ao melhoramento de plantas, e também venho ofertando essa disciplina em todo o primeiro semestre de cada ano letivo. Não, legal. Eu vou até mostrar aqui, ó, é um dos livros que eu utilizo para preparar minhas aulas, os meus cursos, que é o livro de não sei se vai dar para ver, Experimentação em Genética, do professor Ramalho, né? Eu não sei se vocês ainda utilizam esse livro aí na universidade, mas eu gosto muito, acho um livro muito didático, muito bacana de ser utilizado, né? Que acho que tem a ver aí com a disciplina que você leciona, né, dentro da universidade. Perfeito, Leonardo. Esse livro, muito bem colocado aí, esse livro é o nosso livro-texto, né? Da disciplina de análise, experimentos de genética e melhoramento de plantas. O professor Magno, ele é um grande divulgador da ciência, né? Então, ele atua muito bem e a gente sabe que fazer livros cumpre um papel importantíssimo, né? Na divulgação científica, né? Tanto ele tem livros na área de graduação e pós-graduação. Esse livro dele aí, junto com o Daniel Furtado Ferreira, junto com o Antônio Carlos de Oliveira, é um livro importantíssimo, e que a gente também tem um projeto, né, conjunto aqui com o professor Magno, o professor Daniel e o Antônio Carlos, da gente, então, revisar esse livro e, quem sabe, ampliar para a gente ter uma nova edição desse livro, para ele continuar. É um livro que eu acho que tem uma boa aceitabilidade. Fico feliz que você também considere que é uma publicação de grande valor, e espero que a gente consiga, então, logo lançar uma nova edição. E vale destacar que, além desse livro, né, também eu tenho
eu posso dizer que eu tenho em coautoria, né? Sou coautor, né? Um dos autores de um outro livro importantíssimo, né? Que é o livro de Aplicação da Genética Quantitativa no Melhoramento de Plantas Autógamas. Então, esse livro eu sou um dos autores. Logicamente, eu sou muito grato ao Magno por me convidar para participar desse livro, e juntamente com a doutora Ângela e o professor João Bosco. Um livro também tem tido uma boa aceitabilidade, uma boa divulgação também. Não, muito legal. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a publicação de livros tem uma importância enorme, porque muita gente fala, mas tem muito material, já muita coisa e tal, mas tem muita coisa em inglês. E o inglês ainda é um limitante da grande parte dos estudantes do Brasil, né? Então, ter materiais, igual esse livro que eu acabei de mostrar, o que você citou, e vários outros, em português, é essencial para os nossos alunos de mestrado e doutorado, e até de graduação, né? Tem alguns livros que o pessoal de graduação consegue acompanhar, e para que o desenvolvimento da nossa pesquisa, né? Então, eu acho espetacular esse trabalho, né? Vocês que se dedicam aí à publicação de livros, é muito difícil, né? Escrever um livro não é uma coisa fácil, requer muito tempo, né? Eu acredito ser muito mais difícil do que escrever artigo, né? E eu parabenizo, né, você e os demais profissionais que trabalham nessa parte de montar livros e publicar esses livros. Sim, concordo perfeitamente. E o livro ele é uma compilação, né? Uma compilação de várias outras produções científicas, dentre artigos, né? Que muitas das vezes traz uma redação talvez um pouco mais elaborada, né? E o livro, então, vem cumprir esse papel, talvez, tornando aquele artigo, né? Transformando numa redação mais acessível, mais entendível, né? Eu acredito, nesse sentido. E também acredito na questão do papel dos próprios autores, que os autores também, você quando faz uma disciplina, né, na sua graduação, ou na sua pós-graduação, muitas vezes você pode se deparar com alguns assuntos que você julgou, na época, foram assuntos mais difíceis de compreender. E, às vezes, você desenvolve estratégias, né, ou até maneiras que você julga ser mais didática de compreender aquele assunto. E aí os autores de livro, eu acho que eles são muito interessantes nesse sentido, que eles colocam lá no papel exatamente da maneira que eles julgaram que seria mais entendível, ou mais fácil de compreender. Então, eu acho que isso em si cumpre um papel assim importantíssimo, que muitas vezes pode alcançar, digamos assim, um público maior de estudantes, no sentido de eles conseguirem compreender aquele assunto que vem a ser tratado ali no livro. Eu acho que ele coloca a maneira dele de tratar aquele assunto. Muito embora tenha vários livros que tratem sobre aquele assunto, porém, autores diferentes podem tratar aquele assunto de maneiras diferentes, né? E isso, muitas das vezes, pode ser bastante interessante, né, para o público em geral. Não, bacana. Agora eu queria que você falasse um pouco, José Ailton, sobre a sua linha de pesquisa, né, dentro da Universidade de Lavras. Se você quiser nos contar alguns projetos que foram mais importantes, né, durante esses quase 12 anos aí, ou até um pouco mais de 12, da Universidade de Lavras. Então, você pode ficar à vontade aí para nos contar aquilo que você julgar relevante, né, dentro da sua linha de pesquisa, sobre os principais projetos. Bem, eu gostaria até de colocar um pouquinho, até antes, porque o envolvimento da gente, quando a gente entra na carreira acadêmica, né? Como eu falei, eu entrei como professor em 2005, lá na Universidade Federal do Piauí, e em seguida, quando você conclui o doutorado, eu entrei em 2005 e concluí o doutorado em 2006, aí, logo, eu também ingressei como docente em programas de pós-graduação. É muito importante destacar isso. Porque, na medida que você participa, né, como docente em programas de pós-graduação,
aí você, então, vai atuar como docente e orientador de projetos que vão gerar dissertações e vão gerar teses, não é isso? E esses projetos, ficando aí ancorados, né, nas possíveis linhas de pesquisa, né, que o programa tem, mas que você tem afinidade, né, com aquelas linhas. Então, eu comecei lá na Universidade Federal, a minha primeira dissertação que eu orientei, né, ali, meu primeiro orientado de mestrado, que foi hoje é professor do Instituto Federal, lá no Ceará, que é o Clemilton, né, e ali em 2009. A primeira dissertação de mestrado foi sobre comportamento de populações de carnaubeira, né, na cidade de União, né, do Piauí, que lá tem muitas populações, né, tem muitos carnaubais, né, populações, digamos assim, naturalizadas de carnaúba. Então, foi a primeira dissertação lá. E, em seguida, aí em 2009, eu já caminhava lá para vir para a Universidade Federal de Lavras. E entrando aqui em Lavras, eu também já logo me credenciei como professor colaborador no programa de pós-graduação em genética e melhoramento de plantas. E aí, então, comecei a desenvolver projetos de pesquisa. Alguns primeiros dele, até um convite bem interessante que o professor Magno me fez, na época, que era trabalhar em parceria, e isso é importantíssimo, parceria de pesquisa com a Embrapa Gado de Corte, na época, com melhoramento de forrageiras. E diga-se de passagem também que nós temos também, hoje, também parceria com a Embrapa Gado de Leite. Então, uma das linhas de pesquisa que eu venho atuando, né, desde 2012, quando foi a minha primeira dissertação que eu orientei, com melhoramento genético de forrageiras, né, meu orientado foi o Ulisses, né, Ulisses Figueiredo, que hoje é pesquisador na Barenbrug. Eu venho, então, desenvolvendo alguns trabalhos nessa área, na área de biometria e genética quantitativa no melhoramento de espécies forrageiras. A exemplo das espécies do gênero Urocloa e do gênero Metarrhizus também, né, Metatirsus, que era, por exemplo, o Pânico Máximo, né, que passou a fazer parte de outro gênero, Metatirsus. E, então, é uma das linhas que eu venho desde 2012, atuando nessa linha de melhoramento genético de forrageiras, em parceria com um grande parceiro, que é a Embrapa, são as Embrapas Gado de Corte, Embrapa Gado de Leite, e ali, né, o Fausto da Embrapa Gado de Leite, a Liana, a Cacilda, lá da Embrapa Gado de Corte, o Sanzio, o Matheus. E aqui também, nesse tempo, eu também tive uma parceria bem interessante. Você veja que um aspecto interessante para você desenvolver pesquisas, né? Se você não precisar no começo, parcerias. Parcerias é algo importantíssimo. Então, outro parceiro importante foi a Embrapa Milho e Sorgo. E eu tive um parceiro, e eu tenho, né, vem desenvolvendo até hoje trabalhos interessantes, lá com o Rafael Parrella, do programa de melhoramento de sorgo, né? Sorgo, mais especificamente sorgo sacarina e sorgo biomassa. E nós temos algumas, inclusive a segunda dissertação do mestrado que eu orientei foi exatamente com o sorgo sacarino, né? Me orientada a Nayara. Então, foi olhando ali, eu já orientei 12 dissertações de mestrado, né? 7 teses de doutorado, 7 trabalhos de conclusão no mestrado profissional. Então, a maioria dos trabalhos concentra-se na minha formação, que é uma formação de biometrista, né? Porque eu venho do mestrado em estatística e experimentação, então eu tenho essa linha de biometria aplicada ao melhoramento de plantas, na parte de buscando estratégias para aumentar a eficiência do melhoramento genético de plantas. Melhorar a acurácia, otimização de planos experimentais. Então, é uma linha que a gente tem focado bastante, desde o início, né? Não só a parte também de métodos estatísticos mais apurados, aplicados, avaliando novas estratégias, né? De seleção multicaracterísticas, né? Aplicação de modelos mistos, aplicando mais modelos mistos no melhoramento de plantas, estudos de interação genótica para o ambiente, também tem atuado bastante nessa parte. Então, é uma parte que envolve muita parte de biometria
e genética quantitativa aplicada ao melhoramento de plantas. Então, é uma linha, digamos assim, que eu diria que é a linha onde concentram a grande maioria dos meus projetos que a gente tem desenvolvido. E gostaria de destacar que, mais recentemente, a gente tem feito lá agora, atuado na área de genética quantitativa e melhoramento do trigo, né? Então, em 2008, digamos assim, nós começamos a concentrar esforços em projetos de pesquisa, para desenvolver, então, planos de trabalho relacionados ao melhoramento dessa cultura, do trigo, né? Que tem grande importância aqui para o nosso estado de Minas Gerais, né? Conversas e colaborações com a IPAMIG, né? O Departamento de Agricultura, né? Com o professor Zé Maria, também com a Universidade Federal de Viçosa, boas conversas e colaborações com o professor Michael, e também com a Embrapa Trigo, né? Em nome lá do pesquisador Vanoli. Então, eu acho que sempre eu gosto de dar esses destaques aos parceiros, a essas parcerias que têm sido enormemente importantes para a gente desenvolver os nossos trabalhos de pesquisa, especialmente para ter uma rede, né? Uma rede mais consistente para a gente desenvolver. E formar grupos de pesquisa, né? Isso é importantíssimo, né? Não, exatamente, eu acho também extremamente importante. O Michael, que você citou, já está aqui no nosso podcast, né? A gente já fez a entrevista aqui com ele, se eu não me engano foi o número 8 ou o número 9. Eu assisti a entrevista dele, gostei bastante. Assistiu? Legal. Bom, uma pergunta que eu normalmente faço, né, para os nossos entrevistados aqui é em relação ao software, né? Você trabalha muito aí com análise de dados. Você tem algum software específico, mais de um, talvez, que você utiliza? Sim, na parte como a gente trabalha bastante nessa parte de biometria, né, genética quantitativa, então, realmente, o apoio, né, o suporte de softwares, né, para a gente desenvolver as nossas análises é importantíssimo, né? Bom, atualmente, a gente vem concentrado bastante esforços, né, no uso de softwares livres, né, e o carro-chefe tem sido a gente fazer análises usando pacotes estatísticos ali no ambiente R. Tá? Ali você tem praticamente uma suíte de aplicativos, né, de pacotes por desenvolvedores de todo lugar, né, que colaboram, né, com seus pacotes. Eu ainda não desenvolvi um pacote específico, né, ainda não cheguei a desenvolver, né. Eu digo sempre que eu tenho que aprimorar mais essa parte de programação. Tem sido razoavelmente um bom usuário também, né, desses pacotes. E então a gente faz bastante uso de variados pacotes ali dentro do ambiente R, né, nas nossas análises. E acompanhando, né, o desenvolvimento de vários colegas, né, que vem fazendo e colaborando ali. E vamos buscar também, lógico, com o tempo a gente colaborar também, né, para desenvolver algum pacote interessante aí, né, para colaborar, né, com os outros colegas. O R hoje talvez seja aí o principal software na nossa área, né, de análise de dados. O Python tem ganhado bastante relevância nos últimos anos, mas eu ainda acho que o R é o que tem sido o cargo-chefe aí, né? Você falou bem de softwares livres, né? E a importância, né, dos alunos aí em aprender um software, né, como o R. No início não é fácil, né? Não sei o que você achou, né, quando começou a trabalhar com R. Eu trabalho com R há 11 anos, no início para mim foi um pouco complicado, mas depois que você aprende, acho que é uma opção espetacular de trabalho. Sim, eu também comecei a utilizar o R lá por ocasião do meu mestrado, né? Então, como eu falei, eu comecei o mestrado ali em 2001, e então a minha dissertação, eu trabalhei com o software R e o software SAS, né? Porque a gente fazia bastante análise no SAS também, né? A universidade ela tinha licença, né? Para a gente até servir de balizador, né? Sobre as análises que a gente estava fazendo, a programação que a gente estava fazendo, sobre o auxílio do professor Júlio Bueno Filho, na época, né? Que foi também meu co-orientador no mestrado. E no doutorado também continuei usando também o R, né? Para fazer as análises,
E também fiz programação em Calyx, né? Em Delphi, né? Em Delphi, no caso. Foi um programinha que a gente fez para fazer a simulação na época, né? Porque eu não tinha ainda tanto domínio aí do R, né? Mas daquele momento para cá, a gente vem sempre utilizando o R. Até de maneira curiosa, numa época eu sugeri uma disciplina que era emprego de softwares, né? Genética e melhoramento de plantas. Uhum. E aí, no começo, a gente lecionava essa disciplina com uma porcentagem, digamos assim, do tempo dedicado a mostrar análise usando o SAS e depois uma certa fração de tempo utilizando o R, né? Posteriormente, nós passamos a praticamente dedicar o tempo quase que integral ao R. Exatamente tendo essa percepção que vários colegas já tinham desde sempre, né? Da grande versatilidade, né? Que esse software R, né? Que esse ambiente R tem, né? Tanto é que muitos pesquisadores, né? Têm colaborado, né? Com importantes pacotes, né? Ali disponíveis ali em ambiente R. Lógico, tem que elogiar bastante desenvolvedores de softwares, né? Como o Daniel Furtado aqui, o software Sysvar, como o professor Cosme Damião Cruz, né? O software Genes, né? GPOL, GQMOL, ou seja, são programadores, né? De excelência, né? E que também percebem a grande versatilidade do R e começam a desenvolver, e também começam a aperfeiçoar, digamos assim, né, uma vertente de seus softwares, para também terem interface com o R, né? Percebendo exatamente a grande versatilidade que o ambiente R proporciona. Então, diria para todos os colegas aqui, né, que vão, né, utilizar softwares estatísticos, né, que o ambiente R é uma excelente opção, né, para você se dedicar, para você aprender e, como você bem falou, com o tempo, gradativamente, você vai se familiarizando e daqui a pouco você vai ver que é um ambiente extremamente amigável para você proceder às suas análises. Não, bacana. Eu sempre gosto de falar, né, para os meus alunos, igual o SAS é excelente. Não temos, assim, eu acho, queixas em relação ao SAS. O problema é realmente quando que você sai da universidade, ou você vai pagar, né, uma licença, e às vezes não é barato, ou você não vai poder mais utilizar o software. Enquanto está na universidade, é ótimo, né? Muitas universidades no Brasil têm essa licença, mas isso acaba sendo um entrave, né, no uso do SAS, e isso a gente não tem com o R, né? O R você pode utilizar em qualquer lugar, é livre, né, para qualquer um aí que quiser utilizar. Claro que vai ter que dedicar um pouco, né, do tempo aí para aprender um pouquinho de programação, mas isso faz parte, né? O aluno também tem que se dedicar um pouco para aprender coisas novas. Perfeitamente. E aprender desde cedo, né? Que você tem que ser um usuário, né? Usuário de softwares e um usuário que compreenda, né? O que o software faz, né? O que está sendo feito, que a análise está sendo realizada, né? Para que você tenha uma boa segurança, né? Para interpretar aqueles resultados de análise, né? Você não pode simplesmente ser um usuário que faz análises assim, sem uma compreensão com um certo grau, né, de profundidade do que é feito, cometer enganos, né, nas análises, né? Então, o conhecimento teórico e prático é essencial para você usar adequadamente qualquer software. Não, legal, José Ayrton. E uma outra pergunta também que eu gosto de fazer aqui para os nossos entrevistados é: o que você tem de dica, né, de sugestão a passar aí para um aluno que está terminando talvez está no meado da graduação, já indo para o final, e ele pretende vir trabalhar nessa área de melhoramento, trabalhar com a área de biometria. O que você traria, né, de sugestão para esse aluno sobre o que ele deve focar nesse final de graduação, ou às vezes até o aluno que está no mestrado e vai passar para o doutorado e quer vir trabalhar nessa área, às vezes fez o mestrado numa outra área, o que ele deve focar? O que é o principal, né, hoje, a principal, não sei, ferramenta ou
disciplinas que o estudante precisa para trabalhar com biometria, com, né, a biometria aplicada ao melhoramento de plantas ou aplicada à agricultura de um modo geral? Eu diria, Leonardo, eu diria o seguinte, para o graduando, né, aquele que está fazendo a graduação e vai, digamos assim, está pensando em realizar um mestrado, né, ele enxergar que qualquer pessoa, ela interessei, busquei entender um pouco mais, busquei atuar como monitor em disciplina, eu acho algo bem interessante, que o estudante de graduação pode realizar, fazer atividade de monitoria, para que você tenha mais chance de ter contato, né, com aquela matéria, com aquela disciplina. Procurar também você se envolver em atividade de iniciação científica, né, ou também em programas como o PET, são programas que cumprem um papel importantíssimo, que aí você vai ter chance de você, digamos assim, ter mais contato com determinadas disciplinas, como, por exemplo, de estatística, como, por exemplo, de genética, de melhoramento vegetal, e ali você vai, então, amadurecendo a ideia, né? Para você, então, lá na frente, ter mais um pouco de convicção, né? De que é aquilo que você quer. E aí, também, eu acho que é muito importante a pessoa procurar compreender que aquela área é uma área de extrema utilidade, né, para a sociedade, de maneira geral. Ou seja, ela cumpre um papel importantíssimo, né, como uma atividade sustentável, para ter melhorias do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. A área de melhoramento genético de planta, para mim, eu sempre falo, pessoal, é uma atividade extremamente sustentável, né, que cumpre um papel importantíssimo. E eu acho que isso também valora bastante a área nossa. É uma área também que tem muitos profissionais aí muito bem posicionados no mercado e uma área de boa, né, de boa empregabilidade, né? Os mais variados programas de pós-graduação podem comprovar isso. O programa comprova com os dados de que muitos nossos egressos de mestrado e doutorado estão aí atuando, isso é importantíssimo, atuando na área, né? Seja em universidades, seja em empresas públicas, empresas privadas, né? Seja como empreendedores também, né? Que é algo importantíssimo, né? Que está cada vez mais crescendo, né? Essa visão empreendedora. E para quem está no mestrado e vai para o doutorado, eu acho que aí ele está num outro nível, né? Em que ele já deve se envolver mais ainda na questão de ser mais independente, né? Desenvolver essa parte de independência, de você e proatividade, de você buscar. Ou seja, você tem os seus orientadores, você tem as disciplinas, e você se mostrar bastante proativo. Entendeu? Você cursar disciplinas, eu vou cursar aquela, por exemplo, tem uma disciplina do departamento de estatística, no departamento vizinho aqui. De repente eu vou cursar uma disciplina de estatística multivariada, porque meu plano de trabalho vai envolver seleção multicaracterísticas. Então, ou seja, eu acho que essa proatividade, essa visão, né, logicamente, aliada aí às atividades de orientação, né, ou seja, o papel dos orientadores, né, ali, né, ajudando a tomada de decisões, né, eu acho que isso aí ajuda muito para que o estudante ele prossiga na carreira com a formação dele. Eu tive bons orientadores desde a graduação, né, o professor Raimundo Pontes Nunes, da Federal do Ceará, sempre um muito bom conselheiro nesse sentido, né, que deveria buscar um mestrado, deveria se aperfeiçoar mais, enxergando a potencialidade, né, do estudante, né, que aí, de repente, você vai ter assim, um profissional de grande êxito lá na frente. Né? Eu agradeço bastante, né, aos meus orientadores, aos professores, que foram sempre grandes estimuladores para a gente seguir em frente, enxergando que a gente tinha um potencial para desenvolver melhor naquela área, naquela outra. Então,
Eu acho que isso é, digamos assim, eu acho que é um conjunto de fatores ponderados que ajudam a gente a tomar decisão. Não é fácil, né? A gente sempre sabe disso, que tomar decisão naquelas fases de transição, de graduação para mestrado, de mestrado para doutorado, para o mercado de trabalho, não são, essas fases de transição são fases sempre mais complexas, né? Mas a gente vai amadurecendo, vai se consolidando, digamos assim, ter mais consistência, a fim da gente ter mais condição de tomar decisão, né? Eu acho que seria isso, Leonardo. Não, muito bacana, José Ayrton. Nós já estamos finalizando aqui, né, o nosso podcast. O tempo passa muito rápido, né? Acho que quando a gente fala de um assunto que a gente gosta, rapidinho passa o tempo, né? Bom, eu gostaria de agradecê-lo novamente, José Ayrton, essa oportunidade aqui de aprender um pouco mais com você, também saber um pouco mais sobre a sua formação. Com certeza vai ser muito motivador para os estudantes que vão nos ouvir, né? E eu queria que agora você tem um tema livre aí de considerações finais, se você quiser deixar alguma mensagem final aí para os pesquisadores, né, que vão nos ouvir, pode ficar à vontade. Leonardo, eu queria mais agradecer também a você pelo convite para a gente participar aqui desse bate-papo. Parabenizo, né, obviamente, você e toda a equipe aí por ter mais esse canal, né, esse canal de comunicação, né, que cumpre um papel importante, né, de permitir que a gente, né, transmita um pouco da nossa experiência, né, e eu agradeço muito a todos os colegas, né, que eu tive contato durante toda a minha vida profissional, e agradeço especialmente os meus colegas daqui, da universidade, e aos estudantes, porque os estudantes é que são a nossa matéria-prima, né, mais importante, e esse contato com eles é que nos faz, que é extremamente motivador, né. O professor Luiz Antônio falou uma vez para nós o seguinte, que a profissão de professor, ela pode ser diversas coisas, mas menos monótona, porque nós temos uma reciclagem a todo momento pelo contato com os nossos estudantes, que são, assim, extremamente ávidos por conhecimento. Então, eu digo que todos os estudantes sejam ávidos por conhecimento, ávidos por aprender cada vez mais. E isso estimula a gente, como profissional, e eles ganham, né, duplamente, no sentido de terem professores mais motivados. E, com certeza, eles se tornarão também grandes profissionais no futuro. Eu tenho vários estudantes, né, que eu tive a oportunidade de ser professor deles, de ser orientador deles, e que são estudantes hoje, são profissionais hoje de grande sucesso, e que a gente está aqui para aplaudir o sucesso deles, tá? E o sucesso deles digamos assim, eu acho que é a principal medida, né? A principal métrica, né? E que a gente cumpriu, a gente contribuiu, né? Para a formação boa de profissionais. Tá? Muito obrigado. Viu? Muito bacana, José Ayrton. E, pessoal, vocês que estão nos assistindo, né? Se vocês gostaram aqui do nosso bate-papo com o José Ayrton, deixa um like, assim a gente sabe, né, que realmente esse conteúdo é relevante e continuamos aí a produzir esse conteúdo de 15 em 15 dias, né? E sempre buscando aí pesquisadores do nosso Brasil, do mercado público, do mercado privado, para trazer as suas experiências. Então, muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo AnaliseCast.